Sejam bem-vindos mais essa live sobre gestão e liderança. E hoje, gente, eu quero falar com vocês sobre liderança democrática. Quais são as características de um líder democrático e quais são os benefícios e as vantagens quando você traz essa liderança para o seu dia a dia. Você usa ela como padrão. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Uma das características que a liderança democrática tem, ela encoraja os seus liderados. Olha que interessante, né? Ela encoraja os seus liderados a participarem. O pastor Heber acabou de chegar, a Rosana está por aqui, sejam todos bem-vindos. Liderança democrática, ela encoraja os seus liderados a participar. E aqui eu quero te dar um exemplo muito simples de como isso acontece, como que ela encoraja e como ela envolve o liderado num cenário. Eu vou trazer um exemplo aqui muito simples para você. Para você que é líder, como que você faz para envolver o seu liderado? Você chega para ele e dá um comando. Exemplo, eu posso chegar para qualquer pessoa da equipe aqui agora e falar assim, olha, tira esse flip chart daqui de trás de mim. Eu passei um comando. Você é um líder, se você pedir isso, ele vai chegar e vai tirar. Como que você envolve? O que você precisa entender? Quando você passa um comando, quando você faz um pedido, eu não vou nem falar dar uma ordem, porque eu acho que é um termo muito forte, eu não gosto de utilizar. Eu nunca mando, eu não uso isso no meu dia a dia. Eu sempre peço, é diferente. Mandar e pedir são duas coisas diferentes. Então, quando você passa o comando, quando você pede, exemplo, para que seja tirado esse flip chart aqui de trás, a pessoa ela vai chegar, vai pegar e vai tirar, e vai colocar, por exemplo, pode colocar ali num cantinho. Ela recebeu um comando, ela executou, tá tudo certo. Agora olha a diferença se eu chegar para um liderado meu e falar assim, olha, eu acho que esse flip chart aqui atrás ele não tá legal. O que você acha? Onde a gente pode colocar ele? De repente a pessoa pode falar assim para mim, ó, coloca ele do outro lado, coloca ele do lado esquerdo. Mas onde que eu quero colocar ele? Só para deixar claro para vocês, eu quero colocar ele no fundo da sala. Aí eu vou falar assim, olha, do lado esquerdo, boa ideia, muito boa a sua iniciativa. Mas eu acho que ele ainda vai aparecer. E eu não queria que ele aparecesse na filmagem. Aí a pessoa vai falar assim, então faz o seguinte, coloca ele deitado no chão, que ele não vai aparecer. Eu vou falar para ela assim, olha, muito boa a sua ideia. Também a gente pode colocar ele deitado. Mas você não acha que deitado pode atrapalhar na hora que as pessoas estiverem passando? Então olha só, o que eu estou fazendo aqui, nesse exemplo que eu estou te dando? Na liderança democrática acontece isso. Eu estou envolvendo a pessoa no problema. Podemos chamar de problema. Eu estou envolvendo essa pessoa no cenário. Eu poderia ter chegado e falado, ó, coloca lá, dê o comando e ela vai executar, ou eu posso envolvê-la em um cenário. Quando eu estou envolvendo, ele já me trouxe duas alternativas que eu não foi o que eu realmente gostaria de fazer. Até que na terceira ele fala para mim assim, olha, e se a gente colocar lá no fundo? É isso. Excelente ideia. Vamos colocar lá no fundo. Ótima ideia. Gente, isso faz toda a diferença na liderança. Sabe por quê? Se você chegar para uma pessoa e falar assim, olha, tira esse flip chart daqui e coloca lá, ela vai tirar, colocar, só que ela vai pôr de qualquer jeito. Ela vai colocar onde ela entendeu o que você falou, porque lembra, comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Então, se ele entendeu que é no fundo, ele vai pôr aonde ele entende. Pode ser muito diferente daquilo que você pede. Talvez seja por isso que quando você faz um pedido para a sua equipe, quando você passa um comando para eles, as coisas não saiam como você realmente gostaria, porque não existe o envolvimento com a equipe. Envolver a equipe é isso, é quando você começa a perguntar e ele te responder para você entender qual é a visão dele. Até no ponto que ele falou assim, então vamos colocar lá no fundo. Era isso que eu, líder, queria que ele fizesse. Mas eu, através das perguntas, por isso que as perguntas são muito importantes na liderança, perguntas são mais importantes do que respostas. Jesus nos ensina isso. Você vai ver que Jesus sempre respondia com uma pergunta. E as perguntas de Jesus, elas confrontavam, ela trazia o autoconhecimento, a reflexão. Na liderança não é diferente. Então você, através das perguntas, você consegue obter a resposta para que realmente ele coloque lá. Cleito, mas não perdeu muito tempo com isso? Você ficou 2 horas aí perguntando para ele onde que é, isso e aquilo. Se você mandasse, não era mais rápido? Aí que você se engana. É justamente por isso que parte do seu dia você perde com retrabalho. Porque você simplesmente dá ordens e você nem
checa, você nem pesquisa se realmente essas ordens saíram da maneira como você gostaria. Você só vai descobrir depois. E aí depois vai te trazer o retrabalho. Então, quando você envolve, através das perguntas, o liderado com a sua liderança, você não está perdendo tempo. O Igor já até trouxe aqui, ó. Você está investindo tempo. E esse investimento você vai ganhar lá na frente, porque na hora que eu chegar no fundo da sala, ele colocou no lugar certo, onde eu realmente gostaria. Outra coisa, quando você envolve e a pessoa entende que a ideia foi dela, ela tem um cuidado. Ela não faz de qualquer jeito. Quando você dá um comando, não, a ideia foi sua, a ordem foi sua, você deu um comando, ela foi lá e executou. Quando a ideia é dela, é diferente. Você já parou para pensar? Toda vez que você tem ideia em algo, em um projeto, você já viu como você toma alguns cuidados? Como que você busca fazer aquilo com excelência? Então, se a ideia de colocar no fundo for da pessoa, ele vai pegar isso aqui com todo cuidado e vai levar até lá. Mas se ele simplesmente está cumprindo uma ordem, ele vai colocar em qualquer lugar. Ele vai colocar de qualquer jeito. E se você questionar, ele vai falar assim, mas foi você que falou, para tirar de lá e pôr no fundo, eu coloquei. Por quê? Porque ele não se envolveu, ele não fez parte desta ideia. Então, aprenda a perguntar para a sua equipe, principalmente diante de situações que você acha que é simples. Não tem segredo em pegar isso aqui e colocar no fundo, tem sim. Porque dependendo de onde ele colocar, ele pode te irritar depois, ele pode atrapalhar a passagem, ele pode atrapalhar uma filmagem. Eu estou dando um exemplo aqui do Flipchart para facilitar o entendimento para vocês. Mas é importante que você tenha... E o líder democrático, ele faz isso, ele envolve a sua equipe, ele envolve os seus liderados. O liderado... Gente, olha só, você sabia que o que engaja uma pessoa numa empresa, numa organização, as pessoas acham que é o salário. Não é o salário. Uma das coisas que mais engaja uma pessoa na empresa, na organização, ali onde ele faz parte, até porque se fosse o salário, não existia trabalho voluntário. As pessoas não iam querer fazer trabalho voluntário. Eu conheço pessoas que ela se dedica mais no trabalho voluntário que ela realiza do que no salário que ela recebe na empresa. Sabe o que engaja, gente? A pessoa se fazer... quando ela entende que ela faz parte daquele projeto. Quando você entende que você faz parte do projeto, que os líderes, eles respeitam você e eles olham para você fazendo parte da equipe, você pode ver que aquilo traz o comprometimento. Outra coisa, falando sobre liderança, você sabia que as pessoas se conectam com pessoas? Você sabia disso? Você acha assim, eu sou comprometido com a empresa. Você não é comprometido com a empresa, você é comprometido com o seu líder. O que faz você, muitas vezes, ficar até depois do horário, chegar mais cedo ou fazer algo fora do seu horário, não é a empresa ou a organização, é o líder, é a pessoa. Tanto que, se você for se sentir maltratado, desvalorizado ou não se sentir parte do projeto, você quer sair. Olha que interessante. Então, às vezes, a gente confunde, não, eu sou fiel àquela empresa, àquela organização. Não. Sabe por quê? Se fosse assim, para facilitar então, a gente não teria mudança de pessoas entre igrejas. Porque Deus é um só. E a gente vai para a igreja para servir, para louvar, para sentir a presença. E Deus é um só em todas elas. Por que você muda de igreja? Por causa de pessoas. Muitas vezes por causa do líder. Então, quando você perde essa conexão, a primeira coisa que você quer fazer é sair. E a gente confunde isso. Daí a importância de você cuidar das pessoas. Porque pessoas se conectam com pessoas. Isso é importante, você ter esse entendimento. Por isso que você precisa envolver os seus liderados. A liderança democrática ela faz isso, ela envolve os liderados na sua equipe. Para você poder realmente ter esse engajamento. Sabe por quê? Por que você está falando tudo isso, Cleito? Para a pessoa se sentir valorizada. Pode ver que toda vez que você não se sente valorizado, é muito difícil você ficar naquele ambiente. Vou te dar um outro exemplo simples aqui. Em casa, quando você acha que você não está sendo valorizado, você pai, mãe, filho, quando você acha que as pessoas não valorizam você, como é que você se sente? Você tem ânimo em voltar para casa? Você gosta de ficar em casa? É isso. É uma necessidade do ser humano, a valorização. Então, toda vez que você se sente desvalorizado, você não gosta daquele ambiente, você quer sair daí.
Olha só, a Márcia está me perguntando aqui, ó. Posso considerar esse tempo de questionamento como parte do treino para conhecer o meu liderado? Claro! Márcia, excelente pergunta. E ó, eu vou explorar muito a pergunta da Márcia aqui. Sabe por que você pode considerar isso como um tempo para você considerar conhecer o liderado? Porque numa pergunta simples, quando eu falei assim, ó, quero tirar esse flip chart daqui, onde a gente pode colocar, dependendo da resposta, eu vou falar, meu Deus, ele não está entendendo como é que funciona aqui a organização. A visão dele está muito fora, porque a ponto dele chegar e falar assim, coloca ele em cima da mesa. Gente, como assim em cima da mesa? A gente está falando de um cenário. Estou dando um exemplo em cima do que a Márcia perguntou, que foi muito bom essa pergunta. Nas perguntas, nesse relacionamento, você começa a conhecer melhor a pessoa. Através das respostas, você vê o nível de maturidade que ela tem, você vê o nível de conhecimento que ela tem, você vê se realmente ela está dentro da visão da organização ali, da empresa, se ela realmente está entendendo o que está acontecendo. Gente, perguntas são mais importantes do que respostas. Na liderança, entenda isso. Na sua vida, as perguntas sempre são mais importantes. Aprenda a perguntar mais para o seu liderado. Porque você vai conhecer, você vai entender como ele pensa, qual é a linha de raciocínio, qual é a visão que ele tem. Então, perguntas são importantes e ajudam a envolver o seu liderado no projeto. Outro ponto importante que as perguntas trazem numa liderança democrática, por quê? A liderança democrática ela envolve a equipe nas decisões. Líderes que possuem sabedoria, as decisões são compartilhadas, mas elas são compartilhadas dentro de uma linha que realmente vai agregar, dentro de uma linha que vai contribuir. Elas não são compartilhadas somente para a pessoa dar a opinião dela e em cima daquilo a gente vai fazer. Não. Existem muito brainstorming. Líderes democráticos, você vai perceber que ele tem o hábito de fazer um brainstorming, de fazer uma reunião, de escutar as pessoas, de ouvir opinião. Não tem certo nem errado. Então a liderança democrática, até nas decisões, a equipe ela é envolvida. Então é importante você ter esse entendimento. Liderança democrática, eu envolvo a equipe. Inclusive nas decisões, eles entendem o real valor que eles possuem. Exemplo, pega projetos em que você não vai aparecer. Vamos falar agora desses projetos. Sabe um projeto que você participa, mas que você não aparece? Ninguém vai saber que foi você que fez? Como que pessoas realizam esses projetos? Como é possível uma pessoa fazer algo e ninguém vai ficar sabendo que ela fez? Sabe por que isso aí acontece? E quando acontece? Quando você se sente valorizado. Quando você se sente valorizado e você sabe quem você é e o quanto você é importante naquele projeto, não tem problema você não aparecer porque você sabe o seu valor. O seu emocional está no lugar. Ok, realmente meu nome... Exemplo, pega uma produção de um filme. Vamos falar de um filme. Você pega uma produção de um filme, a equipe técnica, aquelas letrinhas que sobem rápido lá no final, aparece todo mundo que contribuiu? Não. E como que aquela pessoa é capaz de fazer um filme que vai ser... depois ele pode ganhar até um Oscar e ela não aparecer? Porque ela sabe da importância dela, ela sabe o valor que ela tem. Por isso que é importante você envolver o seu time nisso, ok? Mais uma característica de um líder democrático. Ele se preocupa com os resultados. Olha que importante isso aqui. Anotem isso. Ele se preocupa com os resultados. Gente, espera aí. Você está gostando? Eu estou vendo aqui, ó, excelente conteúdo, muito bom. Compartilha, chama os amigos. Ainda tem a segunda parte. Dá tempo ainda a aprender um pouco aqui com a gente. Então vamos lá, dando sequência aqui. Envia para mais amigos e convida para a nossa live. O líder democrático... Os resultados para ele são importantes. Ele foca nos resultados, mas ele também se preocupa com as pessoas. Ele não olha só para resultados, ele também olha para a sua equipe. Ele também se preocupa com a qualidade de vida do seu time. Ele também se preocupa com o emocional do seu time. Diferente da liderança autocrática que nós falamos na segunda-feira, que o líder não tem essa preocupação, ele quer que as coisas aconteçam do seu jeito, ele quer que as coisas sejam feitas do seu jeito. O líder democrático é o contrário. Ele quer os resultados sim, mas as pessoas também são importantes. Sabe por quê? O líder democrático sabe a importância das pessoas. As pessoas é o maior patrimônio de qualquer organização. Ele tem esse entendimento.
Por isso que os resultados são importantes sim, mas eu também preciso me preocupar com a minha equipe. Eu também preciso saber se eles estão bem. Eu também preciso saber se eles estão tendo uma qualidade de vida. Poucos líderes se preocupam com os liderados quando a gente fala da vida pessoal, da família. Gente, fala pra mim, se você não está bem na sua casa, você consegue produzir no seu trabalho? Eu acho assim, tem pessoas que falam assim, olha, eu separo muito bem casa e trabalho. Quando eu entro na empresa, eu esqueço os problemas de casa, e quando eu entro em casa, eu esqueço o problema do trabalho. Tem certeza? Tem certeza que você consegue fazer isso? Eu acho muito difícil. O Rock está aqui com a gente, seja bem-vindo, Rock, da Eslovênia. Eu acho muito difícil você ter um problema em casa e você chegar no trabalho como se nada tivesse acontecido. Por isso que é importante você se preocupar com o seu liderado, se ele está bem. Nosso primeiro ministério qual que é? Nosso primeiro ministério é a nossa família. Nossa primeira equipe é a nossa família. Isso você precisa ter clareza. Se você não estiver bem no seu primeiro ministério, por que é o primeiro? Porque é o mais difícil, é o mais desafiador. Gente, liderar uma equipe aí fora não é difícil não, tá? Eu falo pela experiência que eu tenho. Não é difícil você montar um time. Não é difícil você se relacionar com pessoas. Eu quero ver você ter sucesso, você ser um líder na sua casa. Você conseguir exercer a liderança dentro da sua casa. Ali é o desafio. Por isso que é o nosso primeiro ministério. Então você precisa ter esse entendimento. O resultado ele é importante, claro que é, ele é fundamental. Mas as pessoas também são. Então eu nunca posso misturar isso. Focar só em resultado a qualquer custo e chegar ao final desse resultado com o time todo destruído. Com as pessoas destruídas emocionalmente. Então é importante isso. A Grace até colocou aqui, ó, com home office é quase impossível deixar os problemas de fora. Gente, eu posso até preparar isso aqui para a semana que vem, mas deixa eu dar uma dica rápida aqui para vocês sobre home office. Como é que você consegue, exemplo, trabalhar na mesa da sua sala de jantar? Como é que você consegue trabalhar? Pode fazer pergunta assim, Maísa. Como é que você consegue trabalhar no seu sofá? Você quer falar para mim que esses anos todos, o seu sofá que você usava para descansar, a mesa da sua sala de jantar que você usava para comer, o momento de comunhão com família, agora você vai sentar lá com o seu computador e você vai produzir? Gente, o nosso cérebro não entende isso. Porque assim, você até vai fazer a virada de chave. Não, agora aqui, ó, essa mesa é um ambiente de trabalho, você consegue. Só que ela deixou de ser um momento de comunhão. Então você precisa ter esse entendimento na sua casa, tá? Se você não tiver entendimento, de preferência, o home office, procure um lugar que você vai separar para ser somente o seu trabalho. Para toda vez que você entrar ali, no exemplo, eu no início da quarentena, eu tive essa dificuldade. Porque eu comecei a trabalhar ali na mesa, no sofá, ali nessa área, e aí às vezes minha esposa passava e fazia um comentário, meu filho passava e fazia uma pergunta. Por quê? Porque meu filho ele viu o pai, ele não sabe que é o líder que está trabalhando ali ou é um empresário, ele não tem essa visão, ou é o diretor do instituto, ele não olha isso. Não, aqui é meu pai, então eu vou falar com meu pai. Só que naquele momento eu estava trabalhando, então isso vai acontecer, vai dar esse conflito. Então o home office você precisa ter esse entendimento, você precisa separar um espaço da sua casa para você realmente ter esse home office. Deixa eu ver algumas perguntas aqui que estão já acumulando, vamos lá. A Valéria colocou que fez muita diferença quando ela perguntou para os liderados qual era o sonho deles. Gente, pergunta qual é o sonho, pergunta qual é o objetivo de vida, conheça a história dos seus liderados. Quando você passar a conhecer a história dos seus liderados, você vai entender por que ele se comporta daquele jeito. Muita coisa vai fazer sentido para você, vai facilitar o seu relacionamento com eles. Então, muito bom a contribuição da Valéria. Vai ter PDF com todos os tipos de liderança? A gente pode pensar no material e preparar, Robson. A ideia é boa. Vamos lá, gente. Mais características de um líder democrático. O líder democrático, ele dá feedback. O líder democrático, ele dá feedback. Feedback bem feito, tá, gente? Quando a gente fala de feedback, você precisa entender que existem vários tipos de feedback. Existe o famoso sanduíche. Eu vou falar, olha só, no meu dia a dia, eu tenho um temperamento dominante. O sanduíche para mim não funciona. O que é o feedback sanduíche? É aquele que você elogia, sinaliza a oportunidade de melhoria e termina elogiando. Para mim, ele não funciona. No meu caso, ele não funciona. E por que ele não funciona? Eu lembro que quando eu trabalhava na empresa,
o último feedback que eu recebi da diretora, ela começou me elogiando, mas como eu já conhecia, eu falei assim, ela vai elogiar, vai falar que eu tenho oportunidade e vai elogiar de novo. Porém, para o meu temperamento dominante, não funcionou. Porque a hora que ela começou elogiando, ok, quando ela falou, ó, porém você precisa desenvolver essa parte aqui, anulou o elogio, porque eu já estava esperando. E o outro elogio que ela veio fazer depois, para mim não fez sentido, porque eu foquei na orientação. Então, exemplo, no meu caso, por isso que você precisa conhecer o seu liderado. No meu caso, esse feedback não funciona. No meu caso, é melhor sentar e falar, olha, ou eu estou acertando, então parabéns, estou te chamando aqui para te elogiar, ou estou te chamando aqui para, ó, você precisa melhorar nisso daqui. Não tem problema de receber crítica, de receber feedback, porque nós crescemos com as críticas. E eu sei também o quanto é difícil receber crítica, tá? A gente sabe que a gente cresce com as críticas, sabe que as críticas são ruins, são difíceis de aceitar quando elas chegam, mas são necessárias se você quer crescer. E você só vai receber crítica do seu líder se ele realmente acredita em você. Porque quando ele não acredita mais em você, ele não te critica. Pelo contrário, você começa a fazer um monte de coisa errada e ele fica só ali, não, tudo bem e tal, é isso aí, vai, continua assim. E depois você sabe como termina. Então, o líder democrático, ele sabe dar o feedback. O líder democrático, ele se relaciona melhor com a sua equipe. Um ambiente, quando você tem um líder democrático, ele é um ambiente tranquilo, ele é um ambiente produtivo. Ele é um ambiente de cobrança, mas é um ambiente de elogios. Você sabia que muitas vezes só elogiar também não serve? Você precisa também orientar, você precisa orientar o time, criticar quando necessário. Porque muitas vezes quando você é cobrado, olha só, você já deve ter tido esse sentimento. O seu líder acabou de te cobrar. Quando ele acaba de te cobrar, você pensa assim, poxa, legal, isso quer dizer que ele está olhando o meu trabalho. A crítica, ela tem... Porque você só vai criticar, você só vai cobrar se você olhar ali o trabalho da pessoa. Então, para você ver como que a liderança democrática, ela é uma liderança que ela tem um equilíbrio maior. É verdade, Maísa, não sei se sabia. Só elogiar, começa a elogiar só o seu time, que é o líder liberal. Só elogio não serve. Muitas vezes você se sente valorizado através da cobrança. Eu sempre trago isso, por isso que é importante. O equilíbrio. Você acertou, eu vou te elogiar, parabéns. Você errou, olha, você errou. Uma coisa importante, tá? Uma dica importante hoje. Sempre olhe a atitude e não a pessoa. Não confunda isso, tá? O fato da pessoa ter errado, do seu liderado ter errado, ele errou ali, você precisa olhar a atitude dele. Você não pode confundir isso com a pessoa. Não é porque ele errou que ele sempre trabalhou errado. Muitos líderes fazem isso. Ah, eu já falei, já sinalizei, você errou isso, errou aquilo, são coisas diferentes. Você errou, olha só, a atitude foi errada. Ok, vou corrigir. Mas isso não quer dizer que eu tenho uma vida errada, que eu sou um profissional errado, que eu sou um liderado ruim. Então, sempre julgue a atitude e não a pessoa. Isso vai te ajudar muito no seu dia a dia com a equipe. Então, a liderança democrática tem vários pontos positivos que vão te ajudar. Quem não tem... Você vai perceber que a liderança democrática, o engajamento é muito maior. As pessoas têm prazer em fazer parte da equipe. Uma dica, uma coisa que eu aprendi como líder, tá? Logo no começo da minha carreira, eu não queria perder as pessoas. Sempre que alguém falava que ia sair do meu time, eu ficava triste. Eu ficava me questionando. A maturidade veio, que nem eu já trouxe essa semana e compartilhei com vocês, quando eu entendi que eu não ia conseguir agradar todo mundo, não tem como agradar. Na liderança eu aprendi que você precisa ser transparente com a sua equipe e ser justo com ela. Transparente e justiça, você precisa. Errou, eu vou ser punido, porque eu errei. Eu acertei, ok, vou receber a bonificação, vou ser elogiado, mas é importante que você seja transparente. Os líderes muitos não são transparentes. Ele começa a acumular uma série de erros e aí depois ele quer chamar a pessoa e jogar tudo de uma vez. Não faça isso. Sabe por quê? Porque você começa a olhar de maneira negativa. Então, olha só, quando o seu liderado cometer um erro, a liderança democrática ela tem isso, já chama e dá o feedback. Olha, você errou aqui, ponto. Segue, vamos seguir o fluxo. Porque logo em seguida ele pode acertar e você vai chamar para dar parabéns para ele. Agora, se você ficar acumulando,
Exemplo, eu cometi um erro agora, aí vamos supor que o meu líder me chama e fala assim, você errou. E outra coisa, você está chegando atrasado, você não usa uniforme. Eu já falei, começa a misturar tudo, peraí, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se eu estou errando, gente, deixa eu contar algo para vocês aqui que vai parecer absurdo, mas acontece muito. O que tem de liderado fazendo coisa errada e ele não sabe, porque o líder não conta. Como assim, Cleito? Gente, tem muita gente fazendo coisa errada por aí, nas equipes, e ele não sabe. Sabe por quê? Você sai de casa para fazer coisa errada? Você acorda de manhã e fala assim, hoje é o meu dia de fazer coisa errada, eu vou bater a meta? Claro que não, se você perguntar, ninguém faz nada errado. Você sempre tem uma justificativa para aquilo que você faz. Exemplo, se você pegar uma pessoa que acabou de roubar e foi presa, ela vai ter uma justificativa. Não, eu roubei porque meu filho estava passando fome, eu roubei porque eu tinha conta para pagar. Ele não vai falar assim, eu fiz coisa errada. Então, assim, a quantidade de pessoas que fazem coisas erradas e o líder não sinaliza, era só ter sinalizado. Sabe por que aquela pessoa está chegando atrasada? Porque ela viu outras pessoas chegando e ninguém falou nada. Então ela acha que é normal chegar 5 minutos, 10 minutos atrasados. E tem muitos que o líder está se irritando com isso. Poxa, o fulano não chega no horário. Não é comprometido. Não, não é que ele não é comprometido. É que quando ele olha o padrão, e o padrão é não chegar no horário, ele segue. Mas na reunião chega atrasado. Ok, o líder marca a reunião 2 horas, começa 2h20, 2h30. É engraçado, né? Eu marco uma reunião 2 horas, se tiver 2 pessoas eu não posso começar, porque ainda faltam 10. Ok. Então quer dizer que... E para as pessoas que chegaram no horário? Então, gente, transparência e justiça, isso é importante na liderança. Você precisa ser transparente com a sua equipe. Te incomodou? Compartilha. Mas tira do coração. Não fica acumulando. Não começa a acumular coisas que vai te fazer mal depois. A pastora Clau Pires está perguntando. Na técnica sanduíche é importante saber o temperamento para aplicar? Sim. Sabe por quê? Porque se for o temperamento dominante, o dominante tem essa dificuldade. A primeira informação que chegou para ele, depois se você anulou, não adianta depois achar que vai elogiar de novo. Então é importante ter esse entendimento. Mas, gente, seja transparente com a sua equipe. Isso é importante. Deixa eu responder algumas perguntas aqui que tem várias. Quando o líder cobra mais de uma pessoa do que de todas numa equipe, pode ser perseguição? Olha, Tati, eu vou partir de um princípio aqui para te responder essa pergunta. Eu, como líder, eu jamais vou cobrar de alguém que eu não acredito. Vou responder então na minha visão. Eu jamais vou cobrar de alguém que eu não acredito. Sabe por quê? Porque é muita inocência minha, é muita perda de tempo. Agora, existem situações que não é que eu estou perseguindo. Peraí, a pessoa não tem potencial, não está dando o seu melhor, está se perdendo por causa das amizades, eu vou cobrar dela sim. Mas eu vou cobrar dela porque eu acredito nela. Mas ela não fala com os outros, porque os outros talvez ele não acredita. Então fica feliz se você está sendo cobrado. Fica feliz. E esse é o problema, tá vendo? Quando a gente é cobrado, talvez não seja o seu caso, mas quando a gente é cobrado, a gente começa a se fazer de vítima. Mas ele só fala comigo, só cobra eu, tudo aqui sou eu. Que bom! Sinal que ele está acreditando em você. Porque eu, particularmente, quando eu não acredito mais, eu não cobro. Exemplo, quando eu trabalhava nas empresas que eu passei, quando eu ia demitir um funcionário, sabe o que eu fazia? No último período dele, eu vinha tratando ele bem, eu já não cobrava mais. Por quê? Porque eu já vou demitir. Não tem por que eu ficar pegando no pé da pessoa. Então, já que eu quero encerrar aqui o nosso relacionamento numa boa. Agora, se eu cobro, é porque eu acredito. Então, assim, mas como você reage à cobrança? Esse é o ponto. Eu quero crescer. Mas como você reage? Tem muita gente perguntando livro. Gente, um livro que eu vou indicar para vocês, inclusive na semana que vem, eu vou trabalhar esse livro aqui com vocês, é o Especialista em Pessoas. Semana que vem eu vou trabalhar, eu vou pegar o livro e vou fazer a ligação. Quanta coisa importante tem nesse livro que você pode exercer na sua liderança, que talvez você tenha lido, mas não leu com a leitura correta de um líder. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu vou pegar a página, a gente vai abrir, vou mostrar aqui quais os pontos que você pode usar na liderança. Então vamos lá, mais uma pergunta aqui. Deixa eu pegar aqui. O nosso comportamento muitas vezes dá legalidade para as pessoas agirem de forma errada? Claro. O que é mais importante, o que eu falo ou o que eu pratico?
E a gente esquece. Exemplo, olha a responsabilidade que eu tenho quando eu venho para uma live pública falar de liderança. Sabe o que está acontecendo com a minha equipe? Minha equipe está acompanhando isso aqui. A equipe está acompanhando. Ela está acompanhando para saber se aquilo que eu estou falando aqui é o que acontece no dia a dia. Porque se o que eu falo aqui não acontecer no dia a dia, a primeira coisa que vai acontecer, eu vou perder a minha liderança aqui. Eu perco a autoridade. Eu deixo de inspirar pessoas. Porque elas não vão falar para mim não, tá? Mas eles falam entre eles. Nossa, fala tão bonito, né? Mas na prática não acontece. Então, entenda que mais importante do que aquilo que você fala é o que você pratica. E o que nós praticamos traz um impacto muito grande. Porque se eu perguntar para você quais são as referências de líder que você tem, você não vai falar para mim das reuniões que você participou com ele, do que ele falava. Você vai falar para mim do que você via ele fazendo. Lembra que eu falei ontem que uma referência de líder que eu tinha, ele batia a palma e a equipe espalhava? É isso, porque ele não falava assim, olha, quando vocês forem líderes, vocês precisam bater palma. Não, mas eu via ele fazendo e eu via que dava resultado. Então, você precisa se preocupar com aquilo que você está praticando. E no dia a dia a gente se preocupa com aquilo que a gente está falando. A gente quer falar bonito. Falar bonito é fácil. Praticar é o que é importante, porque a prática é o que realmente ensina. É isso, Cristina, tem que ser coerente. A fala e a prática tem que ter coerência. Porque se não tiver coerência, você não consegue ir longe. A equipe não te respeita. O respeitar, não estou falando aqui de bater de frente, de ficar respondendo, não é isso não. Respeitar é autoridade, é inspirar as pessoas. Ontem a gente falou sobre inspirar pessoas. Então entenda isso, se preocupe com aquilo que você pratica. E quer uma dica em cima disso? A gente já vai para o final aqui. Você quer uma dica? Se preocupa com o que você faz quando você está sozinho. Porque também é fácil fazer, muitas vezes você fazer algumas coisas na frente das pessoas. Quando você começar a se preocupar com o que você faz quando você está sozinho, aí quando você está em público não tem problema nenhum. Então se preocupe com a sua prática quando você está sozinho. Sabe aquele momento que só está você? Que você acha que está sozinho, mas você não está porque Deus está vendo o que você está fazendo. Mas na sua cabeça você está sozinho. Só está você e seu celular na mão. Quem é você? Que líder você é neste momento? Aquelas decisões que você toma e não tem ninguém olhando. Pronto. Se você for um bom líder neste momento, for uma boa pessoa neste momento, não se preocupe, que aqui em público você vai ser muito melhor. Então é uma dica importante para vocês aqui. Vamos lá, gente. Última pergunta aqui para a gente encerrar. Outra coisa. Eu estava pensando em hoje, 6 horas da tarde, fazer uma revisão desses 5 dias. O que vocês acham? Então escrevam aí o que vocês acham. Se vocês concordarem, mas só é válido se você for convidar pessoas, para aqueles que perderam os primeiros dias, ou para você convidar pessoas. Então eu faria uma revisão, 6 horas da tarde hoje, das 5 características de liderança que a gente falou essa semana, do líder autocrático, do líder liberal, motivador, paternalista e o democrático. Coloca aqui se você acha válido, se você vai estar comigo hoje às 6 horas da tarde. Vamos aqui para a última pergunta. Cadê? Deixa eu ver aqui. Falei do livro. Como motivar o líder? O Gabriel fez a pergunta. Como motivar o líder? Eu falei um pouco sobre isso aqui no líder motivador. Motivação, Gabriel, ela é de dentro para fora. Motivação é interna. Muito bom, o Léo colocou, eu quero às 18 horas. Motivação, ela é interna. É muito difícil você motivar alguém. O máximo que você pode fazer é deixar essa pessoa entusiasmada. É como se você colocasse morfina nela. Então, na hora daquela sensação, adrenalina, ele vai ficar aceso. Mas depois você vai ver que vai voltar, porque motivação é interna. Ela é de dentro para fora. De acordo com os meus objetivos, de acordo com aquilo que eu busco, de acordo com as minhas metas, é que vai me motivar a seguir avançando. Muito bom, Daniel. Aqui, ó, como levantar um sucessor pode ser um tema pode mandar no inbox, Cleiton Pinheiro, eu te respondo, o Pedro. Como levantar um sucessor pode ser um tema para a semana que vem. Eu vou fazer uma pesquisa depois, quais são os temas que vocês gostariam que eu compartilhasse aqui com vocês. Mas voltando aqui sobre motivação ela é interna. Então, quando você tem esse entendimento, é muito difícil motivar uma pessoa. Porque se a pessoa não quiser, é uma coisa que eu falo muito no curso. Nós temos a falsa sensação que ajudamos as pessoas. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês aqui, ninguém ajuda ninguém, não. Se você acha que você ajudou alguém algum dia, desculpa, você está enganado. Porque, na realidade, você se permite ser ajudado.
Exemplo, se eu falar assim, ó, eu vou fazer uma live e vou te ajudar. Eu não vou, porque se você não quiser, você não entra na live. Ou você pode até entrar e baixar o áudio, você não está ouvindo. Ou você está ouvindo e está conversando com outra pessoa, ninguém tem o poder de ajudar ninguém. Ah, Cleito, mas o fulano, eu tive um líder que me ajudou. Ele não te ajudou não, foi você que permitiu. Tanto é que você já tentou ajudar muita gente e não conseguiu porque ela não deixou. E muita gente já tentou te ajudar na sua vida e você não quis a ajuda dela. Ninguém tem o poder. Então, motivação não é diferente. Você não consegue motivar a pessoa, motivação é interna. Você pode dar conselhos, tentar trazer através das perguntas, mostrar para ela um cenário diferente. Isso sim, mas motivar, se você conseguir, o máximo que você vai conseguir é entusiasmar essa pessoa e daqui a pouco ela volta para o seu estado atual. Porque motivação é interna. Nunca consegui montar uma equipe. Acompanhe as lives que vão ter muitas dicas importantes aqui para você.